Feliz Dia das Mães. Minha mãe é uma pessoa muito discreta, gente. Ela não gosta das redes, ela não gosta das câmeras. Oi, gente! O vídeo de hoje é um vídeo mega especial, é o vídeo do Dia das Mães e eu não poderia ter uma convidada mais poderosa, mais empoderada do que a minha própria mãe. Então hoje nós vamos tirar várias dúvidas, vou fazer várias perguntas para minha mãe. Algumas borratangas vieram no meu canal, foram no meu Instagram, deixar comentários, fazer perguntas e uma delas foi de que eu tinha traído a minha própria mãe. Até agora eu estou sem entender o motivo desse comentário, então nada mais, nada menos do que trazer a minha mãe para saciar a curiosidade de várias pessoas e contar um pouquinho também da história da minha mãe, que para mim é a mulher mais poderosa, maravilhosa, rainha, guerreira que existe na face da terra. E antes da gente iniciar o bate-papo com a minha mãe, não posso deixar de pedir a vocês que se inscrevam no meu canal, compartilhe com todas as mulheres poderosas, ative as notificações, deixe o seu like e não esqueçam de me acompanhar e continuar me acompanhando, porque virão muitas coisas boas, muitas novidades. Farei algo surreal na vida de todas as mulheres que estiverem me acompanhando. Todos os dias teremos novidades e vem uma bombástica que eu vou contar para vocês na semana que vem. Agora eu vou apresentar para vocês algumas pessoas que me seguem, já conhecem, que é a minha mãe. Ela não tá acostumada, viu, gente, a conversar com câmeras gravando, muito menos se posicionar na internet, mas existem algumas perguntas que acho muito necessário e louvável que eu faça para minha mãe, para esclarecer um pouquinho as dúvidas de quem me acompanha, as dúvidas de quem tá chegando agora. E estamos aqui com a minha mãe, Patrícia. Tá preparada, mãe? Tô. Tá nervosa? Preparada? Não, de jeito nenhum. É a primeira vez que eu entrevisto a minha mãe. Conversas a gente tem todos os dias, graças a Deus. Ela é minha conselheira, eu sou conselheira dela, apesar de ser minha mãe. Para mim também tá sendo uma experiência nova, surreal. Não sei como vai ser, não sei como é entrevistar a minha própria mãe, não sei como é gravar pro meu canal entrevistando a pessoa que eu devo tudo que eu sou a ela, mas eu sei que vai ser bom para mim, vai ser bom para ela e para todas as pessoas que irão nos assistir. E antes da gente começar as perguntinhas à minha mãe, para você que já tem uma mãe tão poderosa assim como a minha, comente aqui embaixo, minha mãe é poderosa. E para você que ainda não tem uma mãe tão poderosa, da forma que você sabe que ela pode se tornar, comente aqui embaixo também, empodere a minha mãe, enfodere a minha mãe e juntas vamos fazer essa transformação na sua mãe também. Eu, como sempre, fiz a minha colinha, porque muita coisa que eu tenho que perguntar para as pessoas que eu chamo para participar do meu canal, imagina para minha mãe. Vou para a primeira pergunta aqui. Tá nervosa? Não. A gente nem começou essa entrevista e eu acho muito difícil que eu consiga concluir sem borrar minha maquiagem, sem chorar, sem me emocionar. Algumas perguntas que eu coloquei aqui, só de ler eu já fico emocionada, porque me remete a muitas coisas que a gente já viveu. Então, gente, se eu chorar, se eu borrar a maquiagem, se meu cílio despencar na boca, não liga não, porque quando a gente trata com mãe é completamente diferente, quando a gente trata com filho também é. Então fica o meu lado emotivo, que poucas vezes ele aparece, só aparece em coisas realmente relacionadas à minha família. E a minha mãe, creio também que ela vai tentar ser durona, como ela sempre foi a vida inteira, e eu acho que ela não vai chorar. Eu já tô quase chorando. Então eu vou aqui para a primeira pergunta. Eu acho que o legal para a gente iniciar, mãe, é a senhora contar um pouquinho da sua história, um pouquinho da sua infância, de como tudo começou, de como foi a Patrícia filha e depois como foi a Patrícia mãe. Conta um pouquinho pra gente. Bom, eu tive uma infância maravilhosa. Eu queria que os meus filhos tivessem a infância que eu tive, mas não tiveram. Eu sou filha de açougueira e meu pai era funcionário público. Então, eu e meu irmão fomos criados no balcão de um açougue. Lá a gente dormia, a gente fazia as nossas refeições com muita simplicidade que minha mãe e meu pai deixou para mim e para o meu irmão. Foi um caráter assim exemplar. Eu perdi meus pais muito nova. Eu tinha a idade da Camila quando eu perdi a minha mãe. Um ano depois eu perdi o meu pai. Hoje até eu sinto um certo alívio porque eu não conseguiria passar por isso novamente. Eu coloquei os meus filhos no lugar dos meus pais. Quando a gente consegue fazer isso, a vida fica mais suave. E por falar em pai, eu vou contar para vocês também um pouquinho do que foi um pai na minha vida, se é que posso chamar assim, mas antes disso, onde a senhora conheceu o meu pai biológico? Eu conheci ele na casa da minha comadre, eu devia ter uns 16 anos. 1 mês, 2 meses, ele foi passar uma temporada no Iraque, porque ele era mecânico.
Passou essa temporada, quando ele voltou a gente começou a namorar e nos casamos. Aí começou o inferno todo da minha vida. E lembrando, gente, que a história da minha infância é uma história que eu realmente não gosto de citar, porque eu tento passar para as pessoas a superação. Não digo que eu carrego marcas ou que eu carregue mágoas, nem eu, e acredito que os meus irmãos também, a minha mãe também não. Porém, é um assunto muito delicado, eu não fico batendo nessa tecla, eu não fico falando sobre isso. Quem me acompanha sabe, quem convive comigo sabe. A nossa família, que eu sempre digo família, mãe, irmãos, sobrinhos, marido e filho, porque essa é a minha família. Os demais eu não considero, por motivos que não vêm ao caso. Mas em relação à minha infância, ela sempre foi muito sofrida. Eu tive um pai que era alcoólatra, eu tive um pai que era agressivo. Desde pequena eu via minha mãe sendo covardemente agredida, assim como os meus irmãos, assim como a mim também. Por eu ser a mais nova caçula de casa, os meus irmãos sempre tentavam me defender entrando na minha frente. Tem pontos que eu não gosto de abordar, que as pessoas não sabem e que as pessoas gostam de julgar. A minha irmã, por exemplo, tem o corpo todo navalhado. A minha irmã sofria agressões em cortes de navalha. Meu irmão era o que mais apanhava. Creio que foi o que mais ficou traumatizado, até mesmo pelo temperamento que ele tem, pelas atitudes que ele tem. São marcas de infância, são marcas que a gente vai carregar na alma, mas que a gente resolveu usar isso, cada um à sua maneira, cada um no seu instinto, com a sua sensibilidade, como forma de vencermos aquilo e nos tornar pessoas melhores do que o que a gente assistiu em casa. Às vezes as pessoas perguntam por que a Camila é assim? Por que a Camila tem tanta propriedade para falar de relacionamento abusivo? É por isso, gente. Por tudo que eu vi minha mãe passar, por tudo que eu vi minha mãe sofrer, e a gente não podia fazer nada. Eu não podia fazer, meus irmãos não podiam fazer, até que ela resolveu sair desse relacionamento abusivo. Então, pra gente não ficar estendendo muito em coisas ruins que a gente passou, eu gosto de trabalhar em cima do mérito, em quem nós nos tornamos, em quem a gente é hoje. Eu não digo financeiramente, eu não digo em questões materiais, eu digo como ser humano, como pessoas, como família. Creio que muita gente que vai assistir esse vídeo realmente passa por isso até hoje, ainda não conseguiu sair desse relacionamento abusivo. Tem mães que ainda se sujeitam a ficar em relacionamentos assim por causa dos filhos, vendo também os seus filhos serem agredidos. A pergunta que eu tenho para minha mãe agora é: quando você decidiu se libertar desse relacionamento? Foi quando eu vi que numa folhinha que eu tinha pregada na porta da cozinha da minha casa, sempre quando tinha uma briga, ele prometia pra mim que era a última briga, e ele ia lá, anotava, fazia um xizinho na folhinha, aí quando completava o segundo, terceiro dia, já vinha aquela pancadaria de novo. E teve um dia que ele virou e falou assim: eu só vou sossegar o dia que eu colocar a cabeça dos seus 3 filhos numa bandeja e entregar para sua mãe. Aí naquele dia eu falei: hoje é o dia de eu ir embora e nunca mais olhar para trás. E assim eu fiz. Eu sei que todo relacionamento existem os momentos bons e os momentos ruins. Nessa transição do que era bom para o que se tornou ruim, como foi isso? Não teve momento bom. Não teve um momento bom. Eu tinha 17 anos, eu era uma criança. Hoje uma menina, minha neta que tem 17 anos, ela é uma mulher. Eu era uma criança, eu era uma menina, então não teve um momento bom. Tinha esperança que ia ser diferente, que ele ia mudar, mas momento bom não teve nenhum. E quais foram os momentos mais difíceis que a senhora passou estando ao lado dele? Foi quando ele agredia covardemente o meu filho, que tinha 2, 3 anos. Colocava ele para dormir do lado de fora, às vezes até todo sujo, de sangue, sem roupa, no frio. Isso foi o pior. Eu falei que era difícil não emocionar, porque a gente tenta esquecer, mas acaba que vai e volta, vai e volta. Só quem viveu uma infância que a gente viveu e que muitas pessoas vivem até hoje, já viveram e graças a Deus também conseguiram sair fora, é que sabe realmente o tanto que isso machuca quando se é lembrado, o tanto que isso dói quando a gente tem que tocar em esses assuntos. Mas ninguém é do jeito que a gente é à toa. Ninguém tem a postura que a gente tem à toa. E minha mãe foi uma mulher muito guerreira, porque num determinado momento ela resolveu abrir mão dos filhos para tentar um futuro, porque vivia um relacionamento onde a senhora trabalhava na época? Não, só trabalhava dentro de casa.
ela era dona de casa, cuidava dos filhos e dessa peste, né? Porque a gente não pode chamar isso de pai, isso é uma peste. Isso é um demônio que a gente teve na nossa vida, mas que também não... Prefiro usar como alguém que precisou fazer tudo aquilo pra gente se tornar mulheres fortes e guerreiras que somos e não se sujeitar e não aceitar nenhum tipo de relacionamento abusivo. Quando a senhora decidiu sair de casa e deixar os seus filhos com um homem que a senhora não sabia se encontraria os seus filhos vivos ou mortos, como foi quando a senhora decidiu tomar essa decisão? Deus que me tirou de lá. Sem olhar para trás, eu peguei carona com um vizinho que era caminhoneiro e ele me deixou na casa da minha mãe. 7 dias depois, ele entregou o Michel, meu filho mais velho, bateu a campainha no apartamento da minha mãe e falou assim: vem cá pegar o resto do que sobrou do seu filho. Desceu eu, meu pai, minha mãe, todo mundo já sabia como é que ele era, já foi juntando gente, o Michel todo machucado, o pessoal querendo pegar ele, linchar ele, foi assim, terrível. Aí no outro dia nós já juntamos um pessoal, minha mãe tinha um amigo que era delegado, aí foi que a gente já foi buscar a Yamani e a Camila na casa dele. Aí nunca mais eu deixei de colocar os olhos nos meus filhos. Tem alguns pontos que a minha mãe tá aqui e não vai me deixar mentir, que ela fala que esqueceu algumas coisas que a gente viveu e na verdade tem coisas que não merecem realmente serem lembradas. Para vocês entenderem um pouco o contexto, minha mãe, num belo dia, esperou meu pai biológico sair para trabalhar, reuniu os 3 filhos. Se eu não me engano, acho que eu tinha 4 ou 5 anos, eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro coisas que eu vivi com 2, 3 anos de idade. Ela sentou nós 3 e falou: mamãe precisa ir embora, porque se eu não for embora, tentar ser alguém, trabalhar, nós vamos morrer todos nós juntos aqui com o pai de vocês. Então eu estou fugindo. Minha mãe fugiu antes que meu pai biológico voltasse do serviço e disse: eu ainda não posso levar vocês 3 comigo. Eu lembro como se fosse ontem. Minha mãe olhou para todos nós, chorando, desesperado, e falou: mamãe vai embora, vai procurar um emprego e quando eu estiver bem rica, eu volto para buscar vocês. Então sempre foi uma coisa muito doída pra gente. O antes, o durante e o depois. E já vamos começar a falar de coisa boa, não vou ficar focando muito no que a gente teve, porque eu quero que minha mãe fale muito também. Quando a senhora foi embora e resolveu trabalhar para ser alguém na vida e não só uma dona de casa e uma esposa, o que mais te motivava? O que mais me motivou foi a maldade dele. Eu não era somente uma dona de casa, a gente tentou ter alguns negócios, loja de roupa, mas nada dava certo com ele. Ele tinha oficina mecânica, eu tentava ajudar, mas a bebida dele... E hoje eu até acho que até droga ele usava, porque não é possível. Tamanha agressividade num ser humano, tamanha maldade. Sensação assim que ele queria era destruir todos nós. Sempre quis mesmo deletar isso tudo da minha vida, mas uns 15 anos depois, quando ele veio conversar comigo, parece que era uma outra pessoa que eu nem conhecia, não fazia parte da minha vida, nada. Eu nunca conheci um ser humano tão maldoso igual ele. Na época que a senhora resolveu fugir para tentar ser alguém na vida, com certeza não existia o empoderamento feminino, muito menos o enfoderamento, porque isso foi uma palavra que eu criei, que não é uma mulher muito mais empoderada, uma mulher foda. Em relação aos negócios, quando a senhora decidiu fugir para trabalhar, para ser alguém na vida, o que te levava a sentir vontade de trabalhar, de ser alguém na vida? Qual foi o caminho que a senhora trilhou, que a senhora pensou em trilhar naquela época? Você teve a ajuda de alguém? Eu nem sabia o que eu ia fazer, eu só sabia e tinha certeza de uma coisa: eu ia dar certo, eu ia vencer. Eu só tinha essa certeza. E o primeiro emprego que eu arrumei, eu comecei como auxiliar do CPD de uma empresa. Com menos de 2 anos eu me tornei diretora da empresa. E eu comandava uma empresa de praticamente 500 funcionários. Daí pra frente, tudo que eu fiz na minha vida deu certo. Tudo. E a senhora tem estudo? Tem um pouquinho mais que você. Você parou na 9ª série, né? Não, parei. Tô brincando. Parei no 2º ano do 2º grau. Quando a senhora fala que sabia que ia dar certo e que a única certeza que a senhora tinha era de que daria certo, por que você tinha tanta certeza? Tinha um poder dentro de mim que me exalava isso. E hoje tudo que eu falo, que eu vou pegar para fazer, eu faço e dá certo. Quando a senhora arrumou seu primeiro emprego no CPD e em 2 meses se tornou diretora... 2 anos. Em 2 anos se tornou diretora geral de uma empresa, o que a senhora acha que te levou a ter essa chama acesa, essa vontade, esse poder de ser alguém e ter sido alguém crescente dentro de uma empresa tão grande? Eu não tinha outra opção, né? Eu não tinha um plano B. Aí foi muita raça, muita
gana e muita vontade de vencer. E todas as vezes que essa chama acendia, da garra, da força, da vontade de vencer, a senhora lembrava do seu passado? Acho que o passado só me impulsionou, só isso. Depois eu não ficava lastimando, eu não sou de lastimar, não sou de ficar recordando. Tanto é que eu pouco lembro, eu tenho dificuldade de lembrar. Eu acho que tem anos que a gente não conversa sobre isso, né? E se não tivesse dado certo? Sua fuga, o seu primeiro emprego, a senhora acha que teria voltado? De forma alguma. E a partir do momento que a senhora deixou de ser funcionária para ser dona do seu próprio negócio, qual que foi o start que a senhora teve para ganhar o seu dinheiro, ser dona do seu próprio negócio, da sua própria empresa? As coisas foram acontecendo, né? Onde eu via uma brechinha, eu falava, epa, ali dá jeito de eu montar uma empresinha. Aí eu comecei a montar uma empresa de ornamentação, uma empresa de decoração, uma empresa que construía móvel de aquário, fabricava e transportava coroa desidratada. Aí onde eu via uma brechinha, eu ia entrando. Hoje sou uma empreendedora também, aprendi muitas coisas com a minha mãe. Lá atrás as coisas eram muito diferentes do que são hoje. Por que já sendo uma diretora de uma empresa, que na época era grande, a senhora decidiu empreender? Porque eu sempre chegava na frente. Então se eu não fizesse naquele momento, talvez outra pessoa chegaria e faria. Então a oportunidade que eu tinha, eu ia fazendo. Tá vendo, gente? Eu cheguei até a construir, fabricar caixão. Todos os serviços funerários que vocês puderem imaginar, do embalsamamento, tanatopraxia, que é a conservação do corpo após a morte, tudo isso minha mãe fez, minha mãe tem curso, ela já tinha funcionários que fizessem por ela, mas ela sempre foi aquela pessoa que sempre me ensinou que quem não sabe fazer, não sabe mandar. Muito do que eu sou hoje eu devo à escola que eu tive, escola que eu digo, minha mãe sendo minha referência, eu via várias reuniões da minha mãe com pessoas grandes e eu ficava quietinho ouvindo, imaginando, um dia eu vou ser igual a minha mãe, um dia eu farei igual a minha mãe. E chegou-se ao ponto onde a senhora começou realmente a ganhar dinheiro. E o fato de ter ganho dinheiro te trouxe mais coisas ruins ou coisas boas? Ô, gente, eu fazia o líquido arterial que fazia a tanatopraxia no defunto. Quem fabricava o líquido era eu. Pergunta de novo. Não tem nem o que perguntar, essa aqui é igual a minha, ela tira dinheiro em pedra. E falar em líquido arterial é uma coisa assim muito surreal, porque eu não imagino nunca eu fazendo isso na minha própria mãe. Quando a minha avó faleceu, que era a mãe da minha mãe, quem arrumou o corpo, quem fez tudo, quem embalsamou, quem fez tanatopraxia, na própria mãe, que é a minha avó, foi a minha mãe. Então, se eu acho que eu sou uma pessoa forte, imagina a minha mãe, que conseguiu ver a própria mãe, arrumar a própria mãe, injetar tudo que era necessário no corpo da própria mãe. Então, a minha fortaleza, ela não vem do além. Eu tenho uma pessoa que é a minha mãe, que é a minha força diária, a minha chama diária. E em grandes momentos eu fico me perguntando se minha mãe aguentou passar por isso, isso e isso. O que eu passo ainda é muito pouco, perto de tudo que ela superou, perto de tudo que ela se tornou. Quando a senhora resolveu empreender, você teve a ajuda de sua mãe? Porque eu tive a sua, né? Me presenteou com 80 mil reais, que pelo que eu estou vendo é o calo de muita gente. Por que uma mãe não pode ajudar o filho? Até nisso você me puxou, você tá com amnésia. Não foi 80 mil. Foi quanto, Foi mãe? 60 mil. Foi 60? E quando você me devolveu 80, eu falei assim, gente, amanhã ela tá me cobrando esses 20 mil, com certeza. Acho que o orgulho que a senhora tem de mim hoje avalia, né, o empréstimo que você me fez. Nossa senhora, não tem dinheiro que paga o orgulho que eu tenho de você. Amém. Todo mundo que me pergunta do dinheiro que minha mãe me emprestou, eu sempre falei que a senhora não quis receber, porque o orgulho que eu te dava, que eu estava te dando após ter me tornado a pessoa diferente, pagava. Agora eu quero receber esse dinheiro de volta. Eu achei que a senhora não queria o dinheiro, eu te paguei com juros. Aqui, o que mãe faz pros filhos é investimento. Eu tô fazendo investimento. Eu vou... Devolve, porque essa crise que tá acontecendo, eu preciso desse dinheiro de novo. A crise tá pra todos, né? Teve algum momento da sua vida que você tenha se sentido traída por mim? Jamais. Será que eu te troquei por outra mãe e ninguém me falou nada? Como que foi minha infância? Eu te dava muito trabalho, mas pega leve, mãe, não precisa contar tudo, não. Nossa senhora, terracenta demais. Sofri demais com você. Nossa senhora.
terrível. Não foi só na infância, não. A adolescência foi pior. Tá vendo, gente? Porque que eu sempre falo que eu fui uma adolescente muito rebelde, uma filha muito rebelde, minha irmã muito rebelde. Cada irmão meu, cada um tem a sua loucura, cada um tem a sua vibe, mas louco igual eu acho que nenhum dos meus irmãos conseguiram ser. Eu tive 4 filhos. 4? 4. Cadê o outro? Você nasceu pra mim com 27 anos. Ah, verdade. As pessoas sempre me perguntam por que eu foco sempre em ter sido uma adolescente rebelde. Como que foi pra senhora, na época que descobriu que eu matava a aula, a diretora ligou pra minha mãe falando que já tinha mais ou menos uns 4 meses que eu não aparecia na aula. Na época eu estudava num colégio particular. E minha mãe falou assim, mas como assim minha filha não tá indo na aula? Eu pago todas as mensalidades. Como que foi pra senhora quando a senhora descobriu que, na verdade, eu tava matando aula pra dormir na sauna, porque eu não gostava de estudar? E quando a gente sentou, conversou, e eu decidi que eu não queria mais estudar. Eu não descobri não, seu avô que me contou. Nós morávamos numa cobertura que a porta do elevador só abria no nosso andar. E dava a hora dela ir pra escola, ela apertava o elevador. Não façam isso em casa. Camila tá indo embora, fechava o elevador, nada. Camila subia lá pra cobertura e dormia na sauna. E assim vinha acontecendo há muito tempo. E um dia seu avô chegou pra mim e falou aqui, você tá pagando escola à toa pra ela, porque ela não vai na aula. Eu falei, que é isso, pai? Como não vai? E isso, gente, cortando minha mãe, ela me acordava todos os dias, porque eu sempre tive uma grande dificuldade para acordar. Agora, graças a Deus, não tem mais, mas ela tinha que me acordar, porque senão eu não ia para aula. Então, ela me acordava e achava que pelo barulho do elevador, o elevador tinha subido e descido comigo para eu ir para aula. Mas a bonitona aqui colocava o uniforme, isso quando eu não dormia já com o uniforme, para conseguir dormir 10 minutos a mais. Eu levantava de uniforme, escovava os dentes, fingia que eu tava indo lindamente pro colégio e ia dormir na sauna. Até que um dia eu acordei com a minha mãe esmurrando a porta da sauna. Aí foi quando ela veio conversar comigo, que nunca foi conversas tranquilas, nunca foram diálogos tranquilos. Então a gente tem muita história pra contar, minha mãe tem muita coisa que eu já aprontei, fui muito rebelde. A senhora lembra de algum caso, mãe, que foi assim o mais terrível da minha adolescência? Que a senhora falou assim, agora minha filha não tem conserto, eu vou entregar pra Deus. Foram tantos que nem é bom comentar. Abafa o caso. Quando foi que a senhora realmente conseguiu acreditar e confiar de que eu seria uma pessoa diferente? Quando eu vi o seu negócio dando certo. Por isso que quando você fala que mulher empoderada é mulher com dinheiro no bolso, é. Depois que eu desisti, falei, bom, estudar não é o negócio dela. Pus ela para trabalhar, era um sacrifício para conseguir acordá-la para ela ir trabalhar. E mesmo assim, ela chegava no serviço e eu ficava vigiando, de meia hora. Ela fugia, ela punha outro no lugar dela, ela ia para cá, ela ia lá só para pegar o dinheiro, acertar o caixa e ir embora. Um terror. Só depois que ela começou a ter o próprio dinheiro dela que ela mudou. Na verdade, foi quando eu tive prazer em fazer algo que eu realmente gostava. Então, como já contei pra vocês várias vezes, nada que minha mãe tinha me deixava feliz, me deixava contente, me fazia acordar com vontade de trabalhar, e eu realmente ia só pro dinheiro. Então, eu consegui me tornar mesmo uma pessoa realizada quando eu descobri algo que realmente eu gostasse de fazer. E eu estive pensando todos esses dias, esses momentos, essa nova experiência que eu tive. A senhora ainda não sabe disso, eu vou compartilhar agora. Eu achei muito mais fácil, muito mais tranquilo viver essa vida de youtuber. Eu posso gravar em casa, não preciso sair, não preciso passar tantos perrengues na vida com essa quantidade de parceiros, de funcionários que eu tenho. Eu resolvi vender todos os meus salões, todas as minhas unidades e ser somente a Camila youtuber. Você vai vender pra mim? Não, porque aí eu vou transferir para a senhora um problema que eu não quero mais enfrentar. Surpresa, você vai vender mesmo? Não. Já tem comprador? Ainda não. É uma coisa que eu pensei e resolvi te falar hoje. Não aguento mais, não quero isso pra mim. Eu quero viver essa vibe de youtuber, gravar aqui em casa do jeito que eu tô, descalço, só maquiar e tá ótimo. Vou ganhar muito mais dinheiro. Que bom. Acredito e confio em você. A senhora acha que vai dar certo? Já deu certo. Amém. Não tem graça, gente. Não tem graça. Que dia que eu ia vender todos os meus salões, todas as minhas unidades. Isso é a coisa que eu mais amo na face da terra. Isso é a coisa assim que Deus usou para me honrar, para fazer de mim a pessoa que eu sou hoje. Eu amo a rotina dos meus salões, eu amo a loucura das minhas funcionárias, a loucura das minhas parceiras. Eu estava apenas brincando com a minha mãe porque eu queria ver a reação dela. É muito mais fácil, gente, ser empresário do que ser youtuber.
É uma Isso aqui é loucura horrível. muito grande. Isso é horrível. Então eu fiz apenas uma brincadeira com minha mãe. O espaço, o Camila Simeone Beauty Center segue normal. As minhas franquias, as minhas unidades próprias, foi apenas uma trollagem pra eu ver qual seria a reação da minha mãe. E eu doida pra comprar um negócio dele. Tá vendo? Tá vendo? Então lá atrás a mãe já queria, achou que agora seria esse momento. Inclusive, mulheres empoderadas que estão nos assistindo, eu gosto tanto dos meus salões, eu gosto tanto da forma que eu fui abençoada e que eu aprendi a gostar do que eu faço, que eu vou ensinar vocês, mulheres, também a ganhar o dinheiro de vocês da mesma forma que eu ganhei. Então fiquem ligados que em breve eu vou contar essa novidade para vocês. E tudo que é bom tem que chegar ao fim. Encerramos aqui esse vídeo que foi único para mim, entrevistar um pouquinho minha mãe, para vocês saberem um pouquinho da nossa história. Tem muita coisa ainda que eu gostaria que vocês soubessem, tanto da minha pessoa quanto da minha família. Obrigada, mãe, por ter aceitado participar do meu quadro do Dia das Mães. Eu tenho muito orgulho da senhora, tenho muito orgulho de quem a senhora é, de tudo que a senhora fez pelos filhos, de tudo que a senhora faz por nós, de tudo que a senhora faz pelos seus netos. É o meu grande incentivo. Obrigada por ter participado. Feliz Dia das Mães. Minha mãe é uma pessoa muito discreta, gente. Ela não gosta das redes, ela não gosta das câmeras. Mãe, e sabendo que você vai soltar o Dia das Mães, esse vídeo Dia das Mães, eu fiz umas coisas pra você, eu e o Verão, só que a gente não sabia que você odiava tanto flores. Ai, meu Deus! Acabamos de descobrir que você odiava tanto as flores assim. Obrigada, meu amor. Te amo. Sabe que você é mais do que um pai, uma mãe pra mim, né? Te Obrigada. amo muito, pra você também. Que lindo! Que é mais do que uma avó. Uma avó e uma avó não pode. Te amo muito. Gente, mas aqui, frisando o que eu já tinha falado na live anterior com o Tarso, que eu preferi o dinheiro, não tem coisa melhor do que a gente ganhar flores. É a atitude, é o carinho, é muito emocionante. Então, pra gente encerrar esse vídeo, pense aí numa mãe, numa filha poderosa, compartilhe aqui embaixo com elas. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, de ativar o sininho para vocês estarem sempre por dentro de tudo que vai rolar aqui. Não esqueça de deixar o seu like para você que gostou do vídeo com a minha mãe, para você que não gostou também, pode comentar, pode falar o que vocês quiserem. E em breve eu farei um novo vídeo com a minha mãe, de acordo com as perguntas que vocês tiverem, mas não se esqueçam de continuar acompanhando o meu canal, porque vai vir coisa boa por aí. Mãe, muito obrigada por ter participado. Te amo muito, 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 muito. Feliz Dia das Mães. Eu não vou mostrar o presente que eu comprei pra minha mãe. Te amo, viu? Também te amo, minha filha. Gente, até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e feliz Dia das Mães para todas as mamães poderosas e aquelas que ainda não são poderosas. Eu farei vocês se tornarem. Feliz Dia das Mães para vocês. Muita paz, muito amor, muita sabedoria. Fiquem com Deus. Que lindo! Primeira vez na vida que eu ganho flores que eu não preferi o dinheiro. Obrigado, viu? Mamãe te ama. Não é fácil ser pai e mãe não, viu, João? Não é fácil não.